no ar. Olá, tudo bem? Fique bem informado com o rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Oliveira Júnior e comigo, na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independente, doutora Emanuela Barros, advogada, professora de Direito Civil, especialista em Direito Constitucional e presidente do Conselho Municipal da Mulher. Satisfação, doutora Emanuela. Tudo bem, doutora Emanuela? Oliveira, a satisfação toda minha de poder estar aqui mais uma vez com os nossos ouvintes do RMS, falando de assuntos tão importantes para a cidade de Sorocaba. Tudo bem, doutora Emanuela, muito bom estar também ter você conosco na nossa bancada e um dia de muitas informações, mas nós já vamos pedindo para você. Obrigado pela audiência, mais uma vez, você que nos acompanha pelo nosso portal rmsnews.com.br e pelas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você nos acompanhando pelo YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Spotify. Obrigado sempre. Doutor Emanuela, eu vou fazer o seguinte, a gente tem aquele costume, eu também tenho aqui comigo o pessoal que a gente... que nos acompanha diariamente no nosso perfil particular. Então, eu vou fazer o seguinte, peguei aqui, doutora Emanuela, entrei, vou entrar na página do RMS News, você pode fazer o mesmo, entre na página do RMS News Sorocaba, daí já vai estar ao vivo aqui, estou vendo já a transmissão já ao vivo. O que eu faço? Vou clicar, aqui tem 3 pontinhos do lado, vou clicar no link, vou entrar no meu perfil, no Facebook, e vou compartilhar também com os aproximadamente 3.500, 4.000 pessoas que me acompanham também pelo meu Facebook. Vou compartilhar essa ideia legal. Você pode fazer o mesmo aí, compartilhando também esse nosso encontro hoje com a doutora Emanuela Barros. E nós já vamos começar agora sim, já começamos com a primeira informação do dia, falando que por excesso de cargos comissionados, os 20 vereadores da Câmara de Sorocaba têm até o dia 31 de julho para indicar um de seus 5 assessores para exoneração. A determinação partiu do presidente da Câmara de Sorocaba, o vereador Fernando Dini, após uma notificação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conforme documento da presidência da Câmara, assinado ontem, caso os vereadores não apresentem o assessor de seu respectivo gabinete, que deverá ser exonerado, o mesmo sofrerá exoneração de forma compulsória o assessor com menos tempo de gabinete. Doutora Emanuela Barros, no início da semana, e na semana passada também eu já dizia, que os vereadores poderiam ter feito o seguinte, naquele pacote de votação do salário dos vereadores, que depois pegou mal na semana passada, daí o pastor Apolo, que é o representante da prefeita, o líder da prefeita na Câmara, pediu para fazer a retirada, fizeram uma correção, mas o que eu senti ali foi um texto jornalístico melhor preparado agora, e apresentando justificativas, ou seja, não será aumento, mas nós vamos fazer um congelamento, fazendo com que a sociedade tivesse uma maior compreensão sobre o tema. Entretanto, os vereadores, eu dizia o seguinte, não é porque eles estão trabalhando, ou seja, mantendo congelado o salário, que eles não têm mecanismos para reduzir o custo de gabinete. E eu dizia o seguinte, os vereadores podem, inclusive, reduzir um assessor em seu gabinete. Mas é aquela história. Não o fizeram e o Tribunal de Contas determina. É lógico que o presidente da Câmara não recebeu isso nas últimas horas, já tinha isso em mãos. Poderia ter conversado com os vereadores
e falaram o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar um pacote interessante para a população. Nós vamos fazer, nós mantemos o salário congelado e, ao mesmo tempo, também já colocamos aqui para a opinião pública que nós vamos reduzir um salário, ou seja, um assessor por gabinete. Então, você passava um pacote para a população, isso no meu ponto de vista, que geraria aí credibilidade, ou seja, confiança na população, mesmo que esse pacote não fosse por livre iniciativa, mas que já estava lá. Então, eu vou te falar, até o assessor que está sobrando é ruim demais, porque não orientou o presidente ou os vereadores, que poderia ter feito isso. Então, como há sempre esse ruído de comunicação, a população sempre fica com um olho no peixe e o outro no gato. O que esses caras estão aprontando agora aí? Por quê? É lógico que eu tenho que usar sempre vou procurar usar de forma respeitosa os nobres vereadores, os vereadores, o representante da população. Mas o cara que está lá no barzinho enchendo a cara muitas vezes, ele vai falar esses caras mesmo. Né? Então você tem que saber se comunicar com a população e informar a população. Agora está aí, doutora Emanuela. Até dia 31 de julho. Um assessor a menos em cada gabinete. Pergunto, essa determinação, qual que é o poder legal que tem o Tribunal de Contas para esse tipo de determinação, né? E como vê esse cenário na atualidade em que, até 31 de julho, os vereadores de Sorocaba terão que tirar um assessor do gabinete e não fazendo, o presidente da Câmara, de forma compulsória, irá tirar o assessor com menos tempo de gabinete e daí virá para a mídia, virá para a imprensa, falará com a opinião pública e ele ficará com a imagem dele tranquila. Ou seja, tomei essa decisão. E os outros, muitas vezes, ficam chupando o dedo. Doutora Emanuela. Bom, Oliveira, como você bem disse, né, a gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento pandêmico e que a pandemia trouxe, entre vários problemas, a questão da carestia. Né? A população toda está perdendo emprego, ganhando mal, os salários estão sendo diminuídos, alguns estão tendo férias aí compulsórias, sem receber esse período de férias, recebendo só quando volta, né? Existe toda uma medida provisória nesse sentido, e natural que os nossos governantes, incluindo a classe política, entendessem que esse é um momento de sacrifício para todo mundo. Né? Eu entendo que existe aí, nessa questão da votação dos salários dos vereadores, meias verdades, né? E muita demagogia em torno dessa questão e muita, como você disse, ruído de informação. Eu acho que não chegou para a população toda a informação a respeito disso. Mas uma questão que você colocou bem clara é que se era necessário, né, na verdade, não é um aumento, na verdade, o que eles fizeram foi manter os salários, né, para a próxima legislação e meio que desconsiderar uma outra determinação do Ministério Público que reduziu os salários, que eles pudessem fazer alguma contrapartida a esse respeito. Talvez uma contrapartida necessária, como a gente já tinha falado aqui, seria a questão de diminuição, nem que foi provisória, né, pelo menos nesse momento da pandemia, da questão de um assessor, que já seria uma economia. Quero deixar bem claro, Oliveira, que eu não acho, né, que é muito assim, que o vereador ganha muito, ou que o salário do nosso político seja muito alto, até porque eu acho que qualquer gestor, né, privado ganha mais que isso, e na verdade são gestores, mas o problema é que o povo ganha muito pouco, né? O salário mínimo no Brasil é muito pouco, então gera essa discrepância. E qualquer economia nesse período é muito benéfico, a população está carente, né, Oliveira? A população não aguenta mais, a verdade é essa. E o Tribunal de Contas, ele vem, acho que também cumprindo essa questão, e fiscalizando. O Tribunal de Contas, ele tem o poder de fiscalizar as contas do município, e aí, com base, talvez, na arrecadação até do município, com base em toda a saúde econômica do município, tenha vindo essa determinação, diferença de recomendação e determinação. Se determinou, eu não li, eu não vi, mas eu acredito que se a determinação não pode simplesmente a Câmara ignorar.
por isso que o presidente da Câmara já comunicou que vai fazer, vai cumprir a determinação, né? E que se não há aí o engajamento dos próprios gabinetes, que ele de ofício fará. Eu acredito que não vai chegar a esse ponto, eu acho que cada gabinete vai tentar estabelecer aí o que é melhor ou não, né? O trabalho de cada um, se vai sair o que está mais novo, se vai sair aqueles que talvez não estejam tão enquadrados na questão política do gabinete, aí é coisa interna de cada um. Mas o que vai acontecer é que vai ter essa diminuição e vai gerar, com certeza, uma economia, o que nesse momento é muito salutar. Doutora Emanuela, se o nosso internauta buscar os nossos arquivos em todos os nossos comentários, eu duvido qual foi dos nossos formadores de opinião, ou então do debate existente, quando algum de nós, e não teríamos nenhuma dificuldade em questionar o valor do salário dos vereadores. Nós não trabalhamos com demagogia aqui. Né? Aqui é a verdade dos fatos, doa quem doer, sem demagogia. Demagogo aqui chegou, sai fora rapidinho, né? Porque a gente tem esse compromisso com a cidade. Entretanto, o que nós temos colocado aqui ao longo dos tempos é que a população precisa de uma informação clara e transparente. Né? E isso que nós temos dito. Quando a gente fala no excesso do número de assessores na Câmara, essa discussão não começa agora. Ela já tem início no nascedouro da criação desse cargo. Eu estou aqui desde o ano 2000, nos microfones tanto da Rádio Cacique, agora aqui também no nosso portal. Vocês nos acompanham há mais de uma década, já estivemos com tantos debates aqui, na rede ativa de televisão, na TVR e tudo mais, e eu pouco vi, ou talvez nunca vi, essa discussão, porque a gente sabe compreender a realidade de todo um cenário. Realmente, é aquilo que você disse. Olha, o salário dos vereadores, muitas vezes quem ganha pouco é a população, né? E acaba não acompanhando. Então, esse é um cenário. Agora que existe a possibilidade de corte, essa existe. E outra, nós estamos em outros momentos. Se estivéssemos falado alguma coisa contrária, ela não estaria se concretizando menos de uma semana depois. Ou seja, eu nem tinha essa informação quando eu coloquei o seguinte: por que os vereadores não reduzem o número de assessores em seus gabinetes? Eu falei isso na semana passada. Oi. Eu acho que até comigo na rádio também nós falamos essa questão. Falamos, eu fiz um comentário, eu tenho 2 boletins comentários na Cacique FM, e fiz nessa mesma linha também. Discutimos com todos os nossos formadores de opinião, cada um nos seus dias, de uma forma mais decisiva num dia ou em outra, mas esse assunto é tema. Então, porque dias atrás eu vi um vereador no meio dessa discussão postando na sua rede social: olha, a mídia, olha, a imprensa. Né? A imprensa vai continuar desenvolvendo o seu papel, que é de denunciar, informar, apresentar para a população aquilo que há de bom e negativo. E quando eles se apresentarem, vai se tornar debate, vai se tornar informação, e nós vamos estar debatendo aqui. Acho que vai nessa linha da doutora Emanuela aí. Né? Ou seja, é o próprio tribunal, doutora Emanuela, que coloca: corte um assessor. Não é excesso. Aí que vem a questão. Não tem o que fazer. Vai ter que cumprir, pronto. Manda quem pode. Podia ter sido uma atitude política, talvez até favorável, e já ter feito isso antes. Quer ver um exemplo disso? Hoje está tendo uma discussão, inclusive levantei isso nas minhas redes sociais, que ontem a mesa diretora da Câmara fez uma medida para que volte presencialmente às sessões, né? Para voltar às sessões ordinárias e voltar às sessões de solenidades, que prestam homenagens, mas proíbe as audiências públicas. Eu questiono primeiro: será que é o momento de se ter atividade presencial na Câmara, colocando o risco da população, dos funcionários? Eu não sei se esse é o momento. A gente viu que, infelizmente, de ontem para hoje, a gente teve um aumento de casos.
Inclusive, nos últimos dias, aumento de mortes em Sorocaba, se não me engano, 12. Não sei se é o momento. Mas se vai voltar, por que dá preferência para audiência pública, para homenagem, que vai homenagear lá um ou outro, em período, inclusive pré-eleitoral, que pode não ser bem quisto, inclusive para a população, e evita as discussões tão importantes que acontecem com as audiências públicas. Então, às vezes, parece que existe um descompasso, muitas vezes, com o que os políticos fazem com aquilo que a população anseia. Eu acho que essa questão do assessor também representa muito bem isso. Olha, doutora Emanuela, a doutora acabou de tocar num ponto importante, pouco observado, e realmente me passou até desapercebida essa questão. Mas eu li o projeto, a nota, e diz justamente isso. As audiências públicas sem presença de público. As audiências, as sessões solenes com público no limitado a 30, no máximo, se não me falha a 30, memória. é. Não poderia fazer uma inversão nessa questão aí? Mas por Exatamente, quê? assim, O que acontece? Deixa eu contar isso aqui, doutora Emanuela. Sabe por quê a classe política faz isso nesse período? Em muitos casos, porque justamente eles querem fazer um agrado para o homenageado, que poderá, inclusive, lhe retribuir com apoio durante a campanha eleitoral. Em 15 de novembro, nós temos eleições. Eles ficam pé da vida quando eu falo isso, mas é verdade, Emanuela. a gente só está discutindo assim, né? O que é mais importante para a população sorocabana, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar no coletivo, né, Oliveira? E muitas vezes isso é esquecido. E só para fechar uma questão, muitas vezes o homenageado nem sabe quais são as artimanhas que eles vão usar. E são merecedores. Mas eles têm suas táticas, as suas formas de agir, sempre para poder tirar benefício em cima de uma situação. Vamos continuar. Há um assunto que merece audiência pública aqui. As obras de implantação do novo sistema de transporte público da cidade, o BRT, ganharam um novo capítulo, agora marcado por erros de planejamento e de cálculos. A concessionária responsável pela implementação do novo modal precisou alterar a rota dos veículos que passariam sob os pontilhões da Praça da Bandeira, localizados entre as Avenidas General Osório e Afonso Vergueiro, por falta de altura. Sem fazer as contas, os responsáveis pela manutenção não previram que, com 23 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, os ônibus articulados não conseguiriam atravessar a passagem de 3,40 metros no sentido bairro e 3,30 metros no sentido centro. Diante da impossibilidade de prosseguir na Avenida General Osório, o trajeto foi deslocado para a Rua Professor Toledo, no bairro Trujillo. Meu amigo, minha amiga, qual é o morador de Sorocaba que não tem conhecimento que veículos altos de carga não conseguem passar naquele viaduto? Quantas e quantas vezes nós acompanhamos aqui e noticiamos que o caminhão está entalado no pontilhão. Os engenheiros da URBS não conseguiram. Eles não conseguiram num projeto básico. Eles não conseguiram no projeto executivo. E no momento em que estamos prestes a inaugurar o eixo do transporte coletivo do BRT, ligando a Zona Norte ao terminal Santo Antônio, eles dizem o ônibus não passa. Seria o mesmo que dizer que o ônibus não, que o terminal não consegue receber o ônibus por falta de espaço. Quanto tempo eles tiveram para isso? Agora não tem nada a ver com Sorocaba. Eu vou dizer de uma forma bem clara. Sabe o que acontece? Tem num país chamado Brasil, existe o seguinte, existe um tal de aditivo.
Esse tal de aditivo, quando você está construindo uma obra para o poder público, você tem ali, você pode, no caso de construção, essa obra pode ter um acréscimo de até 25% do seu valor. É quando surgem problemas que você muitas vezes não está dentro do contexto daquilo que foi planejado. Em caso de reforma, isso pode ir até 50%. O que eles vão considerar nessa questão do BRT? Reforma, construção nova, e é assim, por isso que muitas obras futuramente, você vê muitos gestores saindo no carro da Polícia Federal ou do GAECO, justamente por isso. Mas nós sabemos que nada disso aconteceu em Sorocaba e que não haverá nenhum acréscimo, doutora Emanuela, nessa questão, nessa obra do BRT. Olha, Oliveira, não sei se vai ter acréscimo ou não, porque infelizmente eu não li e como a maioria da população desconhece Eu posso ser irônico em alguns contrato. momentos, doutora Emanuela? Pode ser, mas eu vou falar uma coisa para você, Oliveira. Isso aí entra para os anais, né, das coisas folclóricas de Sorocaba. É que nem o homem lá que foi tomar banho com os macacos no quinzinho, que nem a barata gigante, né? É surreal. Qualquer país sério do mundo, qualquer cidade séria do mundo sabe que planejamento é tudo. Como é que você planeja uma coisa tão grande, né, que impactou tanto a cidade, que inclusive lesou, que gerou custos e vai gerar juros e despesas para o município, tirou receitas de lugares importantes para fazer esse raio desse PRT, mal planejado desta forma. É vergonhoso, né, esse tipo de coisa. Eu acho. Sorocaba sempre tem essas coisas. Lembra quando a Arena Multiuso levantou e quase que caiu tudo? Caiu o telhado. Foi erro de cálculo? Caiu. Caiu o telhado que foi. Aí a desculpa que foi feita, o estagiário errou. Daqui a pouco vão falar que o estagiário que errou também. Sabe, enquanto não se punir, né, se não pesar no bolso dessas empresas e de quem também é responsável por essa. E agora, sabe que eu vi também que o atual governo falou que isso era da antiga gestão. Está querendo jogar a culpa no governo Crespo, né? Eu ia chegar lá, continua, doutora Emanuela. Eu tenho aqui uma informação é o mesmo governo. A prefeita decidiu se manifestar. Deixa eu só colocar aqui para você. E vou dar crédito ao Jornal Cruzeiro do Sul, que trouxe essa matéria. A Prefeitura de Sorocaba decidiu se manifestar após o Jornal Cruzeiro do Sul divulgar que o trajeto do BRT Sorocaba precisou ser alterado na região da General Osório por erros de planejamento. Os veículos articulados 3,5 metros são mais altos que o pontilhão da Ferrovia Paulista Sociedade Anônima FEPASA, ao lado da Praça da Madeira, entre as avenidas General Osório e Afonso Vergueiro. Por isso, a rota do ônibus precisou ser alterada para a rua Professor Toledo, no Trujillo. Em nota, a atual gestão do Poder Executivo, vamos dar nome, quem governa a cidade de Sorocaba é a prefeita Jaqueline Coutinho. Ela atribuiu a falha ao governo anterior, do ex-prefeito José Crespo Dem, cassado pela Câmara em 2 de agosto de 2019 por irregularidades político-administrativas e sucedido pela então vice-prefeita Jaqueline Coutinho. É fácil você bater em cachorro morto. Tudo vai agora para a responsabilidade do José Crespo. Né? Por que não teve coragem de falar do Panúncio? Por que não teve coragem de falar do Lipe? Né? É a pergunta que fica, por quê? Esse BRT, ele começa na campanha eleitoral de 2014, no final do governo Lipe, num determinado dia, a URBS, tendo como presidente Renato Gianola, chamou a imprensa para uma entrevista coletiva. Eu estive lá e fiquei abismado quando vi, vou usar uma expressão chula aqui, mas que traz para a gente uma preciosidade no dia a dia, parecia uma folha de pão, de papel de pão, né? E apresentou um projeto básico, e na apresentação daquele projeto, o Renato Gianola
nos mostrou para toda a imprensa, e eu olhei aquilo e falei, mas Renato, isso daí é um projeto que não tem consistência. Era um risco, doutor Emanuel, é um negócio muito ridículo para quem tem uma noção mínima de construção civil. Né? Achei horrível aquilo dali. E o que acontece? Então, vamos lá. Os erros da obra do BRT. Começa por aí, é o projeto básico. Aquilo que eu considero, eu costumo falar fraude eleitoral, não vou usar essa expressão, não. Aquilo que eu considero, eu vou tirar o termo agora, tá? Vou tirar. Mas eu acho que foi uma enganação. Na campanha eleitoral, mês após, o Panunzio trouxe aqui, e nós vimos no horário eleitoral, um ônibus do BRT, e ele circulando pelo ônibus, dentro do ônibus, sendo apresentado como a sua grande obra do governo Panunzio. O governo Panunzio acabou. Não teve BRT no governo Panunzio. É só história, doutora Emanuela. Estou falando demais, mas eu tenho que falar. Né? História não, tá certo. realidade. Eu só espero que a população lembre disso agora na hora de votar nas próximas eleições. Exato. Então aconteceu que... Quero voltar um pouquinho mais. Vou voltar mais um pouquinho nessa história. A sequência de erros. Na campanha eleitoral, um pouquinho antes, o Vitor Lippe, e olha que eu tenho um grande respeito pelo Vitor Lippe, o governo dele, para eleger o Panunzio, foi lá e meteu a motosserra em várias seringueiras no início, no final da Comendador Oetre, com a Hermelino Matarazzo, início da Penha, e disse, aqui vai começar um viaduto que vai fazer a interligação da JJ Lacerda com a Avenida Brasil. Até hoje não saiu ainda o viaduto. E, pasmem... Desapropriou várias famílias que não receberam, né? Demoraram para receber. E começaram novamente a obra agora. Agora já conseguiram fazer um pilar, pelo menos a ferragem do pilar, doutora Emanuela. É assim. Então, doutora Emanuela... Mas não pode, né? Assim, é vergonhoso, né? Olha, a gente aqui, eu sou testemunha disso, que na bancada, quantas vezes nós falamos que o BRT não era necessário em Sorocaba, que mais gasto, talvez, mas que mais viável o VLT, né? Que era o transporte em trilhos, né? Uma coisa que sim poderia ser melhor. Poderia se pensar na cidade de outras formas. Sorocaba tem um problema sério, porque nós não somos uma cidade projetada, então nós temos ruas estreitas, né? Tem todo esse problema. E é um gasto, sinceramente, que eu acho que poderia ser investido melhor em infraestrutura básica para a cidade, talvez em pontilhões, talvez em abertura de ruas, né? Talvez em melhorar toda essa questão da mobilidade urbana de Sorocaba. Mas aí que tá, aí se faz, se paga para esse projeto, e aí tem esse erro crasso. Oliveira, é vergonhoso. Entendeu? É risível, né? Parece Sucupira. Sabe Sucupira, aquela cidade midiática lá, né? Que tinha o Bem Amado, aquele prefeito que prometia as coisas, que fingiu até morrer para inaugurar o cemitério. Parece isso. Fica, né? Daqui a pouco eles vão pedir esclarecimento para nós, eles fazem isso. Quando você vai mostrando as verdades, daí eles, para tentar intimidar o jornalista, o formador de opinião, eles entram na justiça pedindo esclarecimentos, né? Para encher o teu picuá. Mas nós estamos falando a verdade, não tem o que temer nessa questão. É isso, não, e a história. Assim, sabe, Oliveira, é aquilo que você falou. Como é que você faz uma obra que você sabe que tem onde sai para onde chega e não consegue levantar que ali tem viaduto? Eu particularmente moro nessa região, a gente sabe, toda semana tem um caminhão entalado aqui. Doutora Emanuela, e eu quero saber o seguinte, como fica aqueles moradores onde, sem serem consultados, do dia para a noite, deparam ao abrir o portão da sua casa com as obras do BRT em frente à sua residência, o impacto ambiental que isso vai causar àqueles moradores por um erro de projeto. Porque o erro já é fato. A prefeitura assumiu isso em nota. Isso é grave. E, atenção, o povo não é bobo.
nós percebemos, a gente ouvia, você conversava com a população dias atrás, o que está acontecendo em Sorocaba com esse BRT, que estão estourando ruas aí que não estava dentro daquilo que havia sido anunciado. O mais humilde da cidade, sem qualquer conhecimento, já tinha percebido que tinha coisa errada nisso daí. E a história veio agora à tona, justamente nessa matéria do jornal Cruzeiro do Sul. É lamentável, doutora Emanuela, e agora nós vamos ver como vai se dar essa questão. E atenção, essa obra agora, ela tem que, esse ônibus tem que chegar no terminal. Não há como parar essa obra agora. Por tudo que gastou, agora tem que concluir. Não pode. Se parar essa obra agora, doutora Emanuela, é o impacto, o problema que vai causar na cidade, estouraram a cidade como um todo. Né? Então, agora, esse ônibus... Ou seja, o que vai ter que fazer? Dizem que um dos grandes erros do Sérgio Moro, durante a Lava Jato, foi justamente, ou seja, detectar o problema, o pagamento, construtora de novo, ou seja, o Odebrecht, constatar ali o pagamento de propina, né? Essa foi a grande realidade, mas ele não pôde, ele tinha que manter a empresa, ok? A empresa, entretanto, punir os responsáveis. Nessa questão agora, o que nós precisamos é que o Ministério Público, que a Justiça, que a Câmara de Sorocaba investigue o que aconteceu e que a Justiça, doutora Emanuela, se estiver equivocado, puna os responsáveis, mas que a obra se concretize para que a população não seja prejudicada. Sim, de pleno acordo. Eu acho que é por aí? Ou estou equivocado? Você tem total liberdade de discordar, ok? Né? Não tem o que fazer. Agora aquela expressão Inês é morta. Já se gastou quantos milhões isso aí? Não tem o que fazer. E que puna os responsáveis. Que puna quem é o erro de projeto. Agora, assim, infelizmente, embora a prefeita Jaqueline já tenha declarado que se fosse ela não teria feito o BRT, queira ou não, a chapa era Crespo e Jaqueline. Eles foram eleitos juntos. Fizeram o plano de governo juntos. Doutora Jaqueline, me desculpe, ela sabia o que ia acontecer dentro do governo. Ela conhecia o programa de governo do Crespo. Ou seja, por que ela não foi uma voz efetiva desde o primeiro momento, falando, não, sou contrário ao BRT na cidade de Sorocaba? Agora eu acho que nem se discute isso mais. A questão agora é entregar essa obra e que os culpados sejam punidos. Doutora Emanuela... E que não tenha gasto mais nenhum para a população, esse erro que não custe gasto para a população. Fechou bem, doutora Emanuela. Eu ia te falar o seguinte, você sabe que você tem total liberdade de comentar aqui. Eu posso até elevar um pouco o tom e colocar até falas que não vão na sua linha de pensamento, e se isso ocorrer, coloque a sua opinião, como sempre ocorreu aqui conosco. Vamos lá. O Hospital de Campanha de Sorocaba terá o contrato de montagem e manutenção prorrogado. O local é a principal referência na rede pública municipal para acolhimento de pacientes que necessitam de leitos clínicos para a Covid-19. De acordo com os dados do portal da Transparência, a prorrogação prevista tem valor de R$ 225.350. Ontem, o portal ainda da Transparência não mostrava os detalhes da prorrogação por 30 dias. Doutora Emanuela, como vê esse processo de prorrogação do Hospital de Campanha de Sorocaba? Oliveira, primeiro uma coisa que eu quero deixar bem claro, que aqui a gente critica quando tem que criticar e aplaude quando tem que aplaudir. Essa semana eu tive contato com uma pessoa que o marido teve o Covid e acabou tendo que ser atendido aí no Hospital de Campanha. Ela só elogiou o tratamento, falou que foi muito rápida a detecção do teste para saber se estava. Ele ficou internado, disse que é muito bem tratado, assim, as instalações excelentes, os funcionários excelentes, só elogiou. Enquanto o marido estava internado ali, o filho que foi procurar ajuda num hospital particular de Sorocaba, até agora está esperando o resultado do teste do Covid. Então, assim, eu acho que se está dando certo, se tem atendido a população, e a gente ainda está no pico ainda, né, da pandemia, a gente tem que entender que não parou, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que acabou, que que não tem mais nada, que pode fazer compra na rua, que já pode passear, e não é.
As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão morrendo. Então, eu sou favorável que sim, que se prorrogue, né, o convênio e tal. Mas eu já, inclusive, fiz um teste dele, um texto desse nas minhas redes sociais, que a gente precisa saber os gastos. Eu acho que precisa ser um pouco mais transparente as contas do município. Né? Excelente a qualidade do tratamento, importante do que está sendo feito, mas a gente não sabe exatamente a que custo que sai isso, né, Oliveira? Então, acho que talvez falta um pouco de transparência. Mas, recentemente, doutor Emanuel, são muitas informações que chegam no dia a dia, nós tivemos um questionamento sobre o portal da transparência em Sorocaba, justamente nessa questão da Covid-19. Ou seja, dizem que o portal lá está, mas ele é confuso, ele não permite Sim. que você tenha um fácil entendimento. Nós tivemos recentemente um levantamento sobre essa questão, se não me falha a memória, uma equipe apresentou esse problema. A Miriam Zaccarelli, conosco logo no início, ela que foi secretária de Planejamento e nossa formadora de opinião aqui, num programa que nós estávamos fazendo juntos, ela mostrava justamente esse cenário de gastos em relação ao cenário da Covid-19 em Sorocaba. Doutora Marina também, que foi secretária da Saúde, ela também apresentava o mesmo problema que você pontua agora. Ou seja, eu também, doutora Emanuela, vou nessa sua linha. Aliás, eu achei um equívoco o que fez o prefeito de São Paulo quando desmontou o hospital de campanha. E também do Rio de Janeiro. Eles montaram antes da pandemia acabar. Né? Eu quero o meu desejo é que nós tivéssemos esse hospital montado e que nenhum paciente ocupasse esse hospital, mas Exatamente. Que ele estivesse ali pronto para tal. Né? E o meu desejo é que amanhã digam o seguinte: olha, todos foram recuperados e não há necessidade, mas vamos mantê-lo até o último dia em caso de necessidade. Exatamente. Né? Mas Exatamente. Não é. Oliveira, todo investimento em saúde e educação não é perdido. Não tem nem dúvida. Né? Mas não é esse bom senso ou essa pureza da opinião pública em dar um cheque em branco para o administrador público que lhe dá o direito de fazer o que bem entende sem prestar contas. Ou estou equivocado? Não, exatamente, até porque a gente já teve, né? O Tribunal de Contas já questionou alguns gastos com a saúde de Sorocaba. A questão das máscaras, né, que saíram aí um preço abusivo. Então, eu acho que é o seguinte, Oliveira, quantas pessoas que não deixam de ter um atendimento, às vezes, num hospital, por conta de um superfaturamento, né? Quanto que uma pessoa, às vezes, não pode até chegar a vir a óbito, porque faltou um insumo que foi comprado aí, faltando porque pagou mais caro, né? Então, o que a gente fala é que sim, deve ser renovado esse convênio, mas que tenha transparência, que as pessoas saibam o que está sendo gasto, quanto está sendo gasto e como está sendo gasto. Doutora Emanuela, só para a gente caminhar para o encerramento dentro desse contexto aí, são os números que estão chegando. Números que nós não queríamos dar na questão de óbitos e do próprio caso de Covid. Né? Mas, infelizmente, a gente está no meio de uma pandemia. Vai ser destaque daqui a pouco nos jornais, nos telejornais da noite de Sorocaba, das redes de TV, também amanhã no programa jornalístico das emissoras de rádio e nos jornais locais. Mas você tem oportunidade de receber essa informação em primeira mão já aqui e analisar esses números. A Prefeitura de Sorocaba, já estou lendo na tela do computador direto, por meio da Secretaria da Saúde, registrou mais 8 novas mortes confirmadas com a Covid-19 nesta quinta-feira. Apenas uma morte ocorreu hoje, as outras foram nos dias 9 e 22, ou seja, são dados resultantes de retroalimentação. Já os casos confirmados com a doença passaram de 9.720 para 9.814 na cidade. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 216. Já dá para analisar esses números, doutora Emanuela? Aquilo que eu estava falando no início, né, Oliveira, que a gente ainda não está, a gente não conseguiu, nós estamos longe ainda do platô,
da pandemia, né? A gente está longe de estabelecer uma meta que essa curva vai caindo. Nós estamos ainda numa curva crescente, principalmente de óbitos. Até acho que se a gente tivesse tendo um número mais expressivo de contaminados, mas que a curva, né, de óbitos estivesse caindo, a gente podia entender que está dando certo essa política. Mas está morrendo gente. Está morrendo gente praticamente quase todo dia. Né? Eu conheço várias pessoas que estão internadas na UTI, assim, pessoas que inclusive ficaram doentes, que não sabiam que estavam doentes, porque não está tendo teste. Eu acho que o grande problema nosso é que não está tendo teste em escala, em larga escala. As pessoas estão ficando doentes, então Doutora a questão econômica Emanuela está falando mais alto. Oi, doutora, só para você... Não, eu ainda acho que a questão econômica está falando ainda mais forte do que a questão da vida, e eu não sei a que preço que nós vamos pagar isso. Não tem nem dúvida. Encerrando, nesta quinta-feira, a fiscalização da Secretaria de Segurança Urbana hoje fechou 8 estabelecimentos por não cumprimento do decreto municipal. Dentre eles, uma academia no Jardim Santa Madre Paulina, que estava funcionando às 5h30 da manhã, na tentativa de evitar os fiscais. Como que é, né, doutora? Além do referido bairro, os fiscais ainda foram por outras localizações da Zona Norte, no centro e na região do Júlio de Mesquita Filho. Conforme o decreto, a flexibilização, o comércio de ruas e galerias com serviços não essenciais podem funcionar das 9 às 13 horas. Portanto, nesta quinta-feira, 7 estabelecimentos e uma academia fechados. Comenta? Então, é complicado. Eu vejo dos dois lados. Primeiro que eu fico pensando assim, né? O que é essencial ou não, né, Oliveira? O que é essencial ou não, né? Eu acho que, assim, às vezes você abre uma coisa que nem é tão essencial e de verdade, eu acho que a gente não deveria ter expandido ainda para faixa laranja. Eu acho que ainda a gente corre o risco. Eu acho que foi muito infeliz a fala da prefeita Jaqueline no sentido que o Estado tem que ter o chicote para a população entender. Eu acho que, às vezes, a população brasileira não é que ela não entende, é que, infelizmente, nós somos uma população muito pobre e as pessoas precisam trabalhar. Será que essa academia, de repente, que está aberta aí, né, às vezes até de madrugada, não é porque está já numa situação de, talvez, que não tenha nem como pagar o aluguel? Então, assim, a gente ainda lida com muitas mazelas, muitas desigualdades sociais, né? Eu, por exemplo, tenho esse contato com o pessoal de bares em Sorocaba. Gente que trabalhou a vida inteira está perdendo tudo. E a gente sabe que tem bar granfino que abre e que, de repente, a fiscalização talvez não esteja com tantos olhos, né? Então, assim, eu preciso entender o que é necessário. De verdade, eu acho que, nesse momento, quem puder ficar em casa, deve ficar em casa, até para aquelas pessoas que possam trabalhar, né, que principalmente o pessoal da segurança pública, pessoal da assistência social, pessoal da área de saúde, sinta-se mais seguro. Porque, de verdade, enquanto nós não tivermos uma vacina, Oliveira, e uma vacina que chegue, né? Porque o que o Trump fez? Comprou todas as vacinas e até chegar para nós vai demorar, né? Eu acho que é um risco. E as pessoas estão morrendo. Infelizmente, as pessoas estão morrendo ainda. Eu não preciso de chicote, não preciso de algema. A liberdade e a minha consciência, por essa eu sempre vou lutar, né? Agora, você tem quem gosta de chicote, de algema, é uma outra história, né, doutora Emanuela? Um abraço. Sim, doutora Emanuela. Obrigada. Obrigado, querido. Uma semana abençoada para todo mundo. Exato, não tem nem dúvida. Que prevaleça a liberdade e a consciência de todos e que possamos passar esse momento obedecendo sempre às nossas autoridades sanitárias, de saúde, e que possamos vencer esse momento tão crítico e saudar a liberdade e a vida. Abraço, doutora Emanuela. Obrigado. Abraço, querido. Obrigada. Obrigado, doutora Emanuela Barros, advogada, ela que é professora de Direito Civil, especialista em Direito Constitucional, conosco aqui na nossa bancada de formadores de opinião no rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Há momentos que a gente é incisivo, porque tem que ser,
Né? Esse é o papel do jornalista. Né? Esse é o papel do jornalismo. Já disse e repito mais uma vez, não faço publicidade, apesar de ter formação também nesta área. Aqui faço jornalismo. E o jornalismo, o papel e a sua função é a verdade dos fatos, doa a quem doer. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão e assim nós vamos continuar defendendo no dia a dia os interesses da sociedade, os interesses de toda a comunidade. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanhou, você que está sempre conosco, continue compartilhando esta ideia. Temos a nossa equipe de formadores de opinião independente. Você pode acessar o nosso portal rmsnews.com.br, também o YouTube, o Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. Manda um abraço para o Silas Almeida, Cacilda Abreu, Maria do Carmo Bismara, cantora Tereza Batini. Tereza, obrigado pelo carinho. Rosi Pedroso também nos assistindo. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Jornalismo para você. A notícia da hora. Sempre que um fato acontece, aqui estamos informando sempre, informando melhor. Compartilhe essa ideia, divulgue o rmsnews.com.br. Caso um fato ocorra, nós voltaremos a qualquer momento. Até a próxima edição. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.